Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso preparatório para as principais certificações na área de privacidade e proteção de dados. É isso mesmo, esse curso é 100% gratuito e completo, passando por certificações que exigem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, a GDPR. E para ajudar você nessa jornada de preparação, eu adicionei alguns elementos que são muito importantes, além do conteúdo que é cobrado dentro desses exames de certificação. Eu coloquei aqui para vocês mais de 90 exemplos que vão ajudar você nesse processo de assimilação e principalmente retenção do conhecimento para aplicação no momento da prova. E o segundo ponto importante é a correção de exercícios inéditos para você se preparar para os exames de certificação na área de privacidade e proteção de dados. E para finalizar, ainda temos um simulado, uma prova avaliativa da All Privacy. Ao final desse processo, se você for bem nessa prova, acertando 75% das questões, você também pode ter um certificado emitido aqui pela All Privacy. E se você acha que acabou, você pode fazer o download do material completo do curso aqui na descrição dos vídeos. Pessoal, é muito importante que esse tipo de conhecimento chegue a mais pessoas possíveis. Então, ajude-nos a compartilhar esse tipo de conhecimento e também deixa sempre aquele like e faça comentários e sugestões de novos conteúdos aqui para o canal. Vamos ao vídeo. Vamos dar início então, pessoal. Vou começar então aqui agora, a gente vai entrar em uma etapa bastante importante, né? Da gente conseguir especificar exatamente o que é o tratamento de dados pessoais, né? O que é considerado como tratamento de dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados traz isso com uma abrangência muito grande, né? E aí a gente tem alguns tratamentos específicos, por exemplo, tratamento de dados pessoais para crianças e adolescentes, né? E também alguns cenários específicos, né? Então, quando a gente fala de transferência internacional de dados ou o uso compartilhado de dados, que é uma coisa bastante comum aí, né? Nas operações, você compartilhar. Então, eu sou o cara que coletou, estou tratando, mas vou ter que compartilhar com um terceiro esse dado. É uma operação comum, né? Mas que tem algumas coisas aí que vão regulamentar, que a gente vai ver no vídeo de hoje, ok? Então, vamos dar continuação sem muitas delongas aí e vamos entender então primeiro o que é o conceito, né, de tratamento de dados, né? Então, na verdade, tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais, né? E aí a gente vai ver que é toda mesmo, desde o ciclo inicial da criação daquele dado, da coleta daquele dado, até o processo final de eliminação, né? Então vamos ver o que a LGPD especificamente fala sobre o que ela considera como tratamento de dados pessoais. Tá aí na tela para a gente ver fácil, né? Então a gente tem o processo de coleta, que eu acho que é bastante comum, a produção do dado pessoal, então é feito ali dentro, internamente, ali dentro da empresa, né? Então foi cadastrado uma pessoa, né, de alguma forma, por um atendente, depois que teve acesso aos documentos. Então a gente tem assim a produção do dado, a recepção disso de uma outra empresa, a classificação desse dado já é também uma atividade de tratamento. Classificar dados é uma atividade de tratamento, a utilização, lógico, né, do dado pessoal, o acesso. Então, pessoal, olha como é sensível, né? Se eu tiver acesso a um dado pessoal, eu já estou tratando. Então, para a Lei Geral de Proteção de Dados, você está tratando o dado pessoal e você está exposto aí a todas as sanções, aí, multas e advertências da lei, tá? A reprodução, transmissão, distribuição, né? Então, compartilhamento entra um pouco nessa história aí também, né? O processamento tem, então, igual, por exemplo, com alguns algoritmos específicos, aí pode entrar, por exemplo, categorias como softwares como BI, né? Que vai trabalhar com esse dado, ou inteligência artificial. A gente pode ter outros tipos de tratamento mais simples, né? O arquivamento, o armazenamento, eu coletei e só estou armazenando o dado aqui. Você está tratando, você fez duas operações, você coletou e está armazenando. Então são duas operações, atividades relacionadas ao tratamento, tá? A própria eliminação de dados é uma atividade de tratamento de dados. Avaliação e controle da informação, modificação da informação, comunicação, transferência, né? A difusão ou extração de informação. Então, estou extraindo, por exemplo, extraindo informações pessoais de alguma outra plataforma. Isso caracteriza também como uma atividade de tratamento. Pessoal, basicamente é tudo, né? Então a lei é bastante completa, inclusive alguns desses itens aí eles são muito parecidos, né? Mas ela não quis correr o risco, né, de você ter uma outra interpretação para cenários
próximos ali, então ela quis cobrir todas as possibilidades e acabou fazendo isso mesmo com uma certa redundância aí dos termos, ok? Então esse é o propósito para falar assim, pessoal, relou em dado pessoal, você está exposto à Lei Geral de Proteção de Dados, você está exposto a todas as regras e boas práticas da privacidade e proteção de dados, certo? Eu acho que ficou bem claro para a gente o que é o tratamento de dados, né? Vamos para o tratamento de dados no nível mais específico, quando a gente fala de tratamento de dados de crianças e adolescentes, né? Quando você de alguma forma, dois cenários aí, tá? Quando você, sem querer, colheu dados, você não colhe dados de criança e adolescente, de repente isso apareceu dentro da sua base, é uma espécie de tratamento que você está exposto, tem que tomar cuidado para isso, você não precisa coletar dados de criança e adolescente, de repente os teus processos não analisados, você está colhendo esse tipo de dado, é perigoso, isso é uma coisa, tá? Então você tem que tirar isso mitigar essa possibilidade dentro dos seus sistemas de informação ou dentro dos seus processos, tá? A outra é que, não, eu trato realmente dados de criança e adolescente, né? Então, quando você tem esse cenário, pessoal, a gente sempre tem que considerar que você está realizando isso em seu melhor interesse, né? Então, você não tem nenhuma atividade maliciosa, tá? Por trás dessa captura e tratamento de dados pessoais quando a gente fala de criança e adolescente. Qualquer indício relacionado a algo que não tende ao melhor interesse, tá? Você já vai estar exposto, então, a sanções aí da Lei Geral de Proteção de Dados. Quem trata dado de crianças e adolescentes, pessoal, tem que manter de forma pública, tá? Informações sobre os tipos de dados que você está coletando, a forma como você está utilizando, os procedimentos, né? E como que esse titular pode exercer o direito dele, né? Perante aos seus dados coletados. Isso é muito importante deixar bastante explícito quando a gente está falando desse tipo de dado, né? Que está sendo tratado. E uma outra coisa é a gente tomar cuidado de não condicionar, por exemplo, o indivíduo, né, criança ou adolescente, a participação, por exemplo, em jogos, aplicações de internet, né, ao fornecimento das informações pessoais que não sejam estritamente necessárias à atividade. Ou seja, não adianta ficar coletando muita informação, não, né? Quando a gente fala desse tipo de titular de dados, a gente tem que coletar exatamente o que a gente precisa para que aquele serviço ou produto seja oferecido. Isso é muito importante. Vamos ver no exemplo 13, então? Então, imagine um game, né, um jogo que solicita uma quantidade de dados desnecessárias sobre a criança, tá? Além de dados de amigos delas, que por exemplo, pode ser potenciais compradores. Isso aí, hoje, pessoal, é tratado de uma forma assim, tem que tomar um cuidado quando você faz esse tipo de coisa, porque vai infringir, sim, a Lei Geral de Proteção de Dados e os conceitos de privacidade e proteção de dados, ok? Bom, vamos dar continuidade no assunto ainda de dados, tratamento de dados pessoais de criança e adolescente, né? Pessoal, a gente tem que entender que o tratamento de dados pessoais de crianças, tá? A gente está falando de crianças, né? Não de adolescentes, de crianças, deve ser realizado com consentimento específico em destaque, tá? De um pai ou responsável, de um dos pais ou responsável. Né? Então, quando se trata de criança, a gente precisa do consentimento de um dos pais ou responsável para fazer esse tratamento. Então isso pode mudar um pouco aí as políticas de uso de jogos e principalmente, né, quando a gente fala de criança, a gente associa muito aos jogos, né, e aplicações de internet de uma forma geral, né? Então a gente acaba tendendo a isso, mas tem outros cenários também, né? Então o controlador, né, a empresa, né, que está coletando esses dados, ela tem que entender, tá, ou a pessoa que está coletando esses dados tem que entender que ela tem que ter, assim, ter alguns esforços razoáveis, tá, para verificar se realmente, né, que aquele consentimento foi dado pelo responsável pela criança, né? Então a gente tem, isso aí parece uma coisa simples, mas não é fácil de garantir isso não, tá, gente? Então tem algumas estratégias para que isso aconteça, né? E informações de tratamento desses dados, pessoal, tem que ser colocados de maneira simples, clara e acessível, né? Mas isso pede também para os outros dados, tratamento de dados de outras pessoas. Tá certo isso, mas nesse caso tem que ser acessível para o nível cognitivo das crianças, principalmente aí, né? E adolescentes. Então, assim, a gente não pode também colocar informações de uma forma que ela não entenda porque ela está oferecendo aquele dado pessoal. Então tem que tomar bastante cuidado nesse tipo de coleta e fazer essas análises e tomar todos esses cuidados como a gente está olhando aqui. Vamos ver no exemplo 14?
Um game solicita a foto do responsável da criança no cadastro para que seus algoritmos identifiquem que se trata de um adulto, né? Então a gente pode ter uma automatização do processo, pode gerar falha ou não, mas é um esforço razoável aí da empresa, né, da detentora do jogo aí, do game, para tentar identificar que quem deu aquele consentimento realmente foi um adulto, né? Só que ainda a gente não consegue entender se esse adulto era o responsável ou um dos pais, né? A gente ainda tem que ter outros mecanismos para que isso aconteça, essa validação. Como eu disse, não é uma coisa muito fácil, gente. Ainda sobre o tratamento de crianças, tá, e de adolescentes, tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, a gente tem algumas hipóteses que dispensam o consentimento, né? Então, por exemplo, dados pessoais de criança pode ser coletado sem consentimento, tá? Quando o propósito da coleta, né, for simplesmente contactar os pais ou o responsável legal da criança. Então, quem está coletando está querendo aquele dado para ter um contato aí com os pais ou contactar os pais ou o responsável legal, né? E é importante que esse tipo de dado ele tem que ser utilizado uma única vez, né? Sem armazenar, então não vou guardar esse dado em lugar nenhum, tá? Em hipótese alguma deve ser transferido a terceiros sem o consentimento dos pais, né? E aí a gente tem uma situação que realmente pode acontecer, tá? E na verdade várias outras, né? Que a gente vai ver no exemplo 15, né? Então uma empresa de transporte de estudante consulta o número de telefone dos pais da criança para informar que seu filho passou mal durante o trajeto, tá? Pessoal, então ele está resguardado, ele não precisava do consentimento dos pais para ter acesso a esse dado, ele consultou, entrou em contato, não armazenou aquele dado e aí está tudo certo, ok? Então ele está dentro das considerações feitas aí pela Lei Geral de Proteção de Dados em relação à dispensa do consentimento no tratamento de dados pessoais de criança, tá? Vamos lá. Um outro cenário é a transferência internacional de dados. Isso cada vez num mundo mais globalizado, a gente tem isso cada vez mais em evidência. Ela tem alguns casos, sim, na verdade um cenário bastante interessante de permissivo aí em relação a essa transferência, tá? Então vamos ver alguns aspectos que permitem a transferência de dados internacionais, que é uma espécie a transferência é uma espécie de tratamento de dados, tá? Então quando você está transferindo, por exemplo, para países ou organismos internacionais, tá, que proporcionam um grau de proteção de dados semelhantes e adequados aí previstos na Lei Geral de Proteção de Dados, é permitida essa transferência, tá? Então você tem que ser capaz de identificar e comprovar que esse país ou esse órgão internacional aí ele tem proporciona esse mesmo nível de proteção. E a autoridade nacional, ao longo do seu processo de regulamentação, já vai fazer publicações referentes a países, né, que tenham esse perfil, né, de compatibilidade. Ou também num caso onde a empresa que está recebendo o dado e a que está transmitindo também tem garantias, né, dos princípios. A gente vai ver dos princípios que estão envolvidos aí a área de privacidade e proteção de dados, destacados na Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Que consegue garantir, por exemplo, também o direito de titular, um regime forte de proteção de dados, né? Isso especificado, por exemplo, em cláusulas contratuais, normas corporativas, certificados, códigos de conduta emitidos oficialmente aí, de uma forma oficial, tá? Bom, outra situação é para, por exemplo, quando tem alguma cooperação jurídica internacional, isso é bastante comum entre países também, né? Então a gente tem a possibilidade de transferência internacional de dados e, lógico, né, para proteção da vida, né, e a integridade física do titular ou do terceiro que você está fazendo essa transferência é importante, né? Então, exemplo 16, uma empresa brasileira pretende transferir dados para servidores que estão na Europa. Pessoal, como a Europa está exposta à GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados Europeia, e ela é sim compatível com o que é previsto aqui na Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, tá? Então não vou ter problema nesse contexto aí, tá? Outra situação também é quando você não tem aí um país ou uma organização que formalmente está listada entre os países, por exemplo, que tem essa autorização para você fazer a transferência, tá? Mas a autoridade nacional autoriza a transferência, então ela tem essa competência de autorizar. Aí você está coberto, tá? Quando o titular de dados, por exemplo, tiver oferecido consentimento, ele tem que ser específico em destaque para esse tipo de transferência, é uma outra situação, tá? Ou também para a execução de políticas públicas aí, ou atribuição legal relacionada a órgãos públicos nesse contexto de transferência internacional de dados, né? E por último, o compromisso assumido em acordos de cooperação internacional também vão possibilitar essa transferência de dados
nesse contexto específico. Tá? Vamos entender o exemplo 17? Uma empresa brasileira pretende transferir dados para um país que não possui lei de privacidade e proteção de dados, contudo, a autoridade nacional brasileira autoriza isso e aí está tudo certo. Tá? Então, esse exemplo 17 vem mostrar aí um cenário de permissão da transferência internacional de dados. Tá? Pessoal, esse é um pouco de um tratamento específico, talvez não vai bater em todas as empresas, né? Mas com essa globalização de todos os processos, serviços e produtos, aí eu tenho certeza que isso vai estar presente cada vez mais no cenário de todas as empresas brasileiras, tá? Bom, a gente tem então, por último, tá, algo muito mais comum, esse sim, né, que é o uso compartilhado de dados. Vamos entender alguns cenários permissivos aí que você pode fazer o uso compartilhado de dados. Então a gente tem que entender quando você tem a posse de um dado de titular e está fazendo a transferência, então, compartilhamento para outras empresas, né, ou pessoas que vão fazer uso daquele dado do titular que você coletou, que você está processando, está sob sua posse, você está fazendo uma transferência. Né? Então, quando esses dados forem, por exemplo, indispensáveis, né, para a empresa para cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, toda vez eu travo nessa palavra, tá? Nesse cenário, pessoal, você pode fazer esse compartilhamento. Então, imagine uma empresa transferindo alguns documentos onde tem dados pessoais para um escritório jurídico, um escritório de contabilidade, é uma possibilidade. Tá? Dentro desse contexto de cumprimento de obrigações regulatórias e legais. Agora sim. Quando o tratamento for compartilhado, por exemplo, para a execução de alguma política pública, também é um outro cenário de compartilhamento, isso é importante, né? Então, por exemplo, imagine órgãos de saúde trocando informações sensíveis, né, sobre pessoas, então a gente tem essa permissão aí também, né? Para órgãos de pesquisa, né, para realizar estudos, isso é importante, né? A gente ter essa permissão de compartilhamento, e aí nesse caso aí, observando, assim, quando for dado sensível, tem que aportar para anonimização, e quando a gente fala de anonimização, como a gente viu, se é um dado anonimizado, não é um dado pessoal, então não está exposto de todo jeito, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados 2 vezes aí, né? Para exercício regular de direito, incluindo, por exemplo, contratos, processos judiciais, administrativos ou arbitral, tá? Em caso de proteção da vida e também da integridade física e da pessoa de terceiros, então pode ter o compartilhamento, né? Você imagina vários cenários aí também, principalmente na área de saúde, aí isso acontecendo, né? De segurança. A tutela da saúde, quando esses procedimentos são realizados por profissionais da saúde, tem uma transferência aí de informações entre profissionais de saúde, né, e autoridades sanitárias, por exemplo, né, é mais uma possibilidade de uso compartilhado de dados permitido pela Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui a gente pode ver que a lei ela não vem para travar os processos, né, vai sim fazer o controle mesmo em cima das ações negligentes ou abusivas. Né? No exemplo 19, a Polícia Federal Brasileira transfere dados de suspeitos para uma organização internacional de combate ao tráfico de drogas. Então a gente tem uso compartilhado ainda num contexto de transferência internacional, a gente juntou as duas aí para dar o exemplo número 18, ok? Pessoal, a gente tem ainda aqui só algumas considerações em relação ao uso do dado compartilhado, algumas coisas importantes. Por exemplo, em relação ao direito do titular. Toda vez, né, que eu tiver informações compartilhadas com o terceiro, o titular, tá, ele tem que ter acesso às informações de quais dados foram compartilhados e qual é a finalidade desse compartilhamento. Então, se você está compartilhando dados, você também tem que fazer uma gestão desse compartilhamento e a gente vai ver como isso é importante, tá? Se for dados sensíveis, pessoal, essa comunicação, compartilhamento, né, ela pode ser vedada aí, né, pela autoridade nacional e em alguns casos regulamentado, se essa transferência tiver algum tipo de vantagem econômica envolvida, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E a gente tem que entender que uma vez que foi compartilhado dados, né, com outros controladores, né, alguns direitos do titular ele tem que estender esse compartilhamento, né, quando possível. A gente vai ver dentro de um contexto de possibilidade. Por exemplo, se um titular então pede a correção de um dado, você também vai ter que solicitar esse terceiro, como você
compartilhou e informar ele que teve uma alteração de dados, né? Para esses dados ficarem consistentes dentro desse processo. Isso parece uma coisa simples e óbvia, mas não é tão simples de executar na prática, né? E a gente tem também o contexto de, por exemplo, de eliminação, ou quando o usuário tem direito de anonimizar ou bloquear algum tipo de dado, tá? Isso se estende aos terceiros. Ou seja, pessoal, você vai transferir dado com um terceiro quando realmente você precisar, porque você vai precisar fazer essa gestão de quem você compartilhou esses dados, e isso dá um trabalho a mais, aumenta os processos aí e também expõe também a empresa a mais riscos, né? Então, compartilhar apenas quando tiver necessidade de fato, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A gente falou só sobre aspectos de tratamento de dados, o que é o tratamento de dados. Eu acho que isso é muito importante. Então, no vídeo anterior a gente falou o que é o dado pessoal, agora o que é o tratamento de dado pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo do curso preparatório para as principais certificações na área de privacidade e proteção de dados. Pessoal, gostou desse conteúdo? Achou ele importante? Vamos fazer com que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas possíveis. Então ajude-nos a compartilhar, divulgar esse canal. Importantíssimo, deixe seu like em todos os vídeos, faça seus comentários e principalmente faça sugestões de novos conteúdos. Vou ter o prazer aqui, junto com a equipe da All Privacy, para preparar esse novo conteúdo para você.